Alô, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você estiver aqui no canal do Cereto, faça sua inscrição. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembra do quadrado mágico? Pois é, 2006, né? O quadrado mágico da seleção brasileira. Tinha o Ronaldinho, né? O Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, o Adriano e o Kaká. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano e Kaká. Era o quadrado mágico, que depois transformou-se no quadrado trágico, porque acabou perdendo a Copa do Mundo, perdeu para a França, né? E não jogou absolutamente nada a seleção brasileira naquele jogo, naquela Copa do Mundo. Pois é, quem é o quadrado mágico do futebol brasileiro na atualidade? Dos times do Brasil. Quem é o verdadeiro quadrado mágico? Será que o quadrado mágico está no Flamengo? O Flamengo tem o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol. Belíssimo time. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Será que esse quadrado mágico está no Palmeiras? Gustavo Scarpa, Dudu, Luiz Adriano e quem mais? E o Rony. Rony. Gustavo Scarpa, Dudu, Luiz Adriano e o Rony. E tem ainda o Rafael Veiga, mas vamos pegar os 4. Ou será que o quadrado mágico está no Galão, no Atlético Mineiro? Que tem Nátio Fernandes, Keno, o Hulk e agora tá chegando o Diego Costa. E se chegar o Diego Costa, meu amigo, acabou a brincadeira. Não vai ser fácil não. Imagina Diego Costa e Hulk, 2 tratores para segurar o Atlético Mineiro, para segurar o Galo, vai ser realmente muito difícil. Não vai ser fácil não. Então, qual é o quadrado mais mágico do futebol brasileiro? Eu quero saber a sua opinião. Vamos pensar juntos aqui. O quadrado do Flamengo, que tem o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique, isso porque poderia ser um quinteto, se entra o Pedro, se o Pedro é escalado, não sei como é que faz para escalar os 5 jogadores, mas daria um quinteto, né, espetacular. Então, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. 4. Um quadrado. Quarteto fantástico. O quadrado mágico. No caso do Palmeiras, o Gustavo Scarpa, isso quando ele é escalado, né? Porque pode ser o Gustavo Scarpa ou pode ser o Rafael Veiga. Mas eu tô colocando aqui o Gustavo Scarpa, o Rony, o Luiz Adriano, também que não tem sido escalado, mas o Luiz Adriano e o Dudu. Gustavo Scarpa, Rony, Luiz Adriano e Dudu. Que quadrado também fantástico. E no caso do Atlético, no caso do Galo Mineiro, os 4 da frente, Nátio Fernandes, o Keno, que não tá jogando, tá machucado, mas vai voltar a jogar, o Hulk e o quarto, o Diego Costa. Você imagina Hulk, Diego Costa, Nátio Fernandes e Keno. Um quadrado mágico espetacular. Qual é o quarteto mais mágico do futebol brasileiro? Eu estou esquecendo alguém? Me fale aí, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Bom, sobre o Diego Costa... antes de eu falar do Diego Costa, deixa eu falar o seguinte. O Rames Rodrigues participou de uma live, vocês viram isso? O Rames Rodrigues participou de uma live e foi perguntado, o meia esquerda colombiano, né, o camisa 10 colombiano, foi perguntado o seguinte: você toparia jogar no Palmeiras? E aí ele disse, sim, por que não? Claro que sim. Se toparia jogar no futebol brasileiro e se toparia jogar no Palmeiras. E ele disse que sim, claro que sim, por que não? Você imagina o Rames Rodrigues no futebol brasileiro? Seria muito legal. Seria uma atração também à parte, um camisa 10 fabuloso. Eu acho ele um jogador espetacular. Cairia, vestiria bem a camisa do Palmeiras, tanto a do Palmeiras quanto de qualquer equipe. Seria muito legal. Sobre o Diego Costa, segundo uma pessoa muito ligada ao Atlético, uma fonte com quem eu conversei, disse o seguinte: a chance dele jogar no Atlético é gigantesca. O pessoal já o pessoal da Web Rádio Galo, um beijo, participei de uma live na segunda-feira, já tem noticiado isso. Faltam alguns detalhes, faltam detalhes para ele jogar no Galo. Os detalhes financeiros, evidentemente. Ele pediu para jogar no Besiktas, da Turquia, algo em torno de 4,5 milhões de euros por temporada. Uma grana preta, né? Uma grana, nossa senhora, muito dinheiro. Mas o Besiktas não topou.
É claro que ele não vai ganhar isso jogando no Galo, mas ele vem para ser um dos maiores salários. Para você ter uma ideia, eu não sabia, o pessoal da Web Rádio Galo que me contou, o Vargas ganha no Galo Mineiro quase R$ 1 milhão por mês. Nossa senhora, quase R$ 1 milhão por mês ganha o Vargas, isso para ficar na reserva. Então, é claro, é evidente que o Diego Costa vale mais. E o Galo está tentando, inclusive, negociar o Marrone com o futebol da Dinamarca por 4,5 milhões de euros. E esse dinheiro vai entrar na contratação do Diego Costa. O Galo está tentando também negociar o Vargas. Se conseguir negociar o Vargas, o dinheiro também vai entrar na contratação do Diego Costa. Lembrando que a janela de transferências ela termina no dia 31 de agosto. Então até lá tudo pode acontecer. Muitos jogadores podem ser negociados dos clubes brasileiros, outros jogadores podem ser contratados. Então o que está acontecendo? O Galo está tentando aliviar a folha de pagamento para tentar contratar o Diego Costa. E tem o seguinte, a proposta de convencimento e o processo de contratação do Diego Costa passa também pela propaganda. Ele seria o garoto propaganda da MRV Arena, da Arena MRV, do novo estádio do Galo, que deve ser inaugurado em dezembro de 2022, pelo menos é essa a expectativa. E ele seria o garoto propaganda. A imagem do Diego Costa estaria ligada, estaria atrelada ao novo estádio do Galo, para trazer dinheiro novo, para trazer mais gente, para trazer mais torcedores, para trazer mais investidores, para trazer mais dinheiro para o estádio. Essa seria a grande jogada. E além do que, vai vender, vai trazer mais sócios torcedores, vai vender camisa adoidado. Diego Costa, a qualquer momento, pode ser anunciado como o reforço do Galo para fazer o quarteto, para fazer o quadrado mágico. Diego Costa, Keno, Hulk e Nátio Fernandes. É esse o melhor quadrado mágico do Brasil? Ou é o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol? Ou é o do Palmeiras, o Gustavo Scarpa, imagine o Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues disse que gostaria de jogar no Palmeiras, mas por enquanto foi só brincadeira dele na live. Gustavo Scarpa, quem mais? O Luiz Adriano, o Rony e o Dudu. O Dudu que voltou a jogar bem, hein? Fez um jogaço, fez um partidaço no jogo contra o São Paulo. Belíssimo jogo do Dudu contra o São Paulo, lembrando os melhores momentos do Dudu com a camisa do Palmeiras, jogando ali como meia atacante, próximo aos atacantes, ajudando a fazer a ligação do meio de campo e do ataque. Bom, além dessas informações, eu quero dizer para vocês o seguinte: lembra do Matheus Davó? O Matheus Davó, jogador revelado pelo Guarani, estava no Corinthians, depois voltou para o Guarani. Ele foi anunciado como contratação do Philadelphia dos Estados Unidos, Philadelphia Union dos Estados Unidos. Eu estava quase falando Inglaterra aqui. Philadelphia dos Estados Unidos vai jogar a Major League Soccer. O Matheus Davó. É curioso essa questão, né? Porque ele é um jogador que foi contratado pelo Guarani, foi contratado pelo Corinthians, foi muito bem no Guarani, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. No Corinthians ele fez um gol contra o Internacional, né? Quando era comandado pelo Wagner, o time do Corinthians era comandado pelo Wagner Mancini. Depois, a história que se conta no Corinthians é que houve um pedido para que ele jogasse no Sub-23, em um dos jogos da categoria Sub-23. E ele não quis jogar no Sub-23. Ele se negou a jogar no Sub-23. E aí o pessoal ficou chateado com ele, porque, por que não pode jogar no Sub-23? Que marra, né? Tá marrento, tá mascarado. E aí ele foi emprestado, não foi mais aproveitado, acabou se queimando no Corinthians, foi emprestado para o Guarani. Retornou ao Corinthians, só que não foi utilizado, e agora o Corinthians negocia o Matheus Davó com o Philadelphia dos Estados Unidos. Ele está emprestado e pode ser negociado em definitivo, dependendo se o mercado do futebol dos Estados Unidos está crescendo demais, ele está emprestado, mas ele pode ser negociado a qualquer momento. É curioso como pode ser negociado em definitivo. É curioso como o Corinthians negocia alguns jogadores e no outro time o jogador vai bem, né? Foi assim, o Matheus Davó no Guarani vai bem,
O Bruno Mendes agora no Internacional. O Bruno Mendes está muito bem no Internacional, né? Depois que o Bruno Mendes entrou, o Internacional parou de tomar gol. Em 7 jogos, o Internacional tomou 2 gols só na derrota para o Atlético Paranaense. Em 7 jogos do Bruno Mendes na equipe, está formando a dupla do Colorado, da zaga colorada com o Vitor Cuesta, Bruno Mendes e Vitor Cuesta. O Ederson está muito bem lá no Fortaleza, foi emprestado para o Fortaleza e está muito bem. Quem mais? Deixa eu lembrar aqui. O Cantillo agora foi negociado com... Cantillo não, o Camacho. O Cantillo está lá no Corinthians. O Camacho agora foi negociado com o Santos. Estava muito bem no Atlético Paranaense, né, emprestado para o Corinthians, para o Atlético Paranaense, voltou no Corinthians, não jogou tão bem, agora foi emprestado de novo. Agora foi negociado em definitivo para o Santos. O Janderson, que está no Atlético Goianiense, também está muito bem. O João Vitor, que hoje é titular do Corinthians, é um dos titulares do Corinthians, ele aliás é titular absoluto da zaga do Corinthians ao lado do Gil, estava no Atlético Goianiense emprestado. O Richard, volante, que também está no Atlético Paranaense. Você vê que é muito curioso isso, né? Porque no Corinthians não dá certo. Mas empresta os jogadores para outras equipes, os jogadores acabam dando certo nas outras equipes. Isso é muito curioso. Por que acontece? Será que é o peso da camisa do Corinthians? Às vezes isso acontece, né? Às vezes o cara, com a camisa do Corinthians, ele não consegue render o mesmo que ele rende com outras camisas, porque pesa demais. Uma coisa é você jogar, com todo respeito, você jogar no Atlético Paranaense, você jogar no Atlético Goianiense, você jogar no Guarani. Outra coisa é você jogar no Corinthians. Aí pesa, e pesa muito a cobrança da torcida, a mídia que tem o Corinthians, e o jogador acaba não se destacando da maneira como deveria. Gostaram? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixe a sua inscrição, faça a sua inscrição, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe a notícia com os amigos. É o canal do Cereto. Volto a qualquer momento em edição extraordinária aqui no YouTube. Valeu!